Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rafael Lemos e eu vim fazer esse vídeo hoje para falar sobre uma situação que infelizmente acontece muito, que é um dos genitores ficar impossibilitado de ver o seu filho ou sua filha porque o outro não permite. Quando eu falo aqui em genitor, pode ser tanto o pai quanto a mãe, não é uma coisa exclusiva de um gênero só. Infelizmente, isso acaba acontecendo muito, né, entre os casais que se separam, às vezes fica uma mágoa muito grande e acaba atingindo então o direito da criança de conviver com os seus genitores, com os seus pais. Isso inclusive pode configurar como alienação parental. Caso você tenha passado por uma situação dessa ou esteja passando por uma situação dessas de ser impossibilitado de ver os seus filhos, existem 3 dicas que eu vou te dar agora para que você possa resolver essa situação. A primeira delas é que você ajuize uma ação para regulamentar a guarda e as visitas. É muito importante que isso seja feito em juízo para que fique lá combinado direitinho quando é que cada um vai visitar, o horário, quem leva, quem busca. Então o primeiro passo é entrar com uma ação judicial para regulamentar a guarda e o direito de visitas, certo? A segunda dica é, caso você já tenha uma ação anterior, onde já esteja definida a guarda e o acordo de visitas, certo? Você precisa então, através do seu advogado, pedir o cumprimento de sentença. É sempre importante que você leve todos os dados ao seu advogado, porque cada caso é um caso, e dependendo do nível de alienação parental que esteja sendo praticado, talvez outras medidas sejam mais importantes de serem tomadas, além só do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença vai forçar a pessoa a cumprir aquela decisão judicial, até mesmo com imposição de multa e muitas vezes até com a questão da reversão da guarda. Essa seria a terceira dica, então. Em casos mais graves, você vai precisar ajuizar uma nova ação para rever a questão da guarda e até mesmo trazer de uma guarda compartilhada para uma guarda unilateral ou mudar a fixação da residência de um filho que estava com o pai e com a mãe para o outro genitor que está postulando, então. Aquele que está sendo privado de conviver com seus filhos, ele pode, então, no primeiro momento, caso não tenha uma ação, ele precisa entrar com uma ação para regular a guarda e a visita. Se ele já tem uma ação, você precisa, então, pedir o cumprimento, da sentença nessa ação que você já tem. Ou, em último caso, você ingressar com uma nova ação para rever questões como guarda e direito de visitas, até mesmo com a reversão da guarda ou alteração do endereço fixado para que a criança resida, certo? Caso você passe por isso, no momento que você está passando por isso, não convém você ficar discutindo, principalmente se for na frente do filho ou da filha, certo? Você pode também, uma dica extra aqui agora, levar essa situação ao conselho tutelar. O conselho tutelar ele vai ter o poder, então, de tentar trazer um diálogo entre as partes, certo? E lá a ata do conselho tutelar, ela pode servir depois como uma prova na justiça. Também, em último caso, você também pode fazer um registro policial de que você foi impedido de ver o seu filho, um registro policial de descumprimento de ordem judicial, para que no mínimo isso sirva como prova, seja para um cumprimento de sentença, seja para um novo processo, certo? Então, não deixe os seus direitos para trás. Se você está sendo impedido de ver o seu filho, procure o advogado de sua confiança o mais rápido possível, certo? E entre com as medidas cabíveis. Não deixe os seus direitos para trás, e esse direito, ele também é do seu filho, de conviver com você, pai ou mãe. Então, não deixe o seu direito e o direito do seu filho para trás. Procure o advogado de sua confiança e corra atrás dos seus direitos. Essa era a dica que eu tinha para lhe dar hoje. Se você estiver passando por um caso específico, não deixe de procurar o seu advogado agora mesmo. Até o próximo vídeo e eu espero que isso possa ter lhe ajudado de alguma maneira. Até breve, um forte abraço.
3, 2, 1. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rafael Lemos e eu vim fazer esse vídeo hoje para falar sobre uma situação que infelizmente acontece muito, que é um dos genitores ficar impossibilitado de ver o seu filho ou sua filha porque o outro não permite. Quando eu falo aqui em genitor, pode ser tanto o pai quanto a mãe, não é uma coisa exclusiva de um gênero só. Infelizmente, isso acaba acontecendo muito, né, entre os casais que se separam, às vezes fica uma mágoa muito grande e acaba atingindo então o direito da criança de conviver com os seus genitores, com os seus pais. Isso inclusive pode configurar como alienação parental. Caso você tenha passado por uma situação dessa ou esteja passando por uma situação dessas de ser impossibilitado de ver os seus filhos, existem 3 dicas que eu vou te dar agora para que você possa resolver essa situação. A primeira delas é que você ajuize uma ação para regulamentar a guarda e as visitas. É muito importante que isso seja feito em juízo para que fique lá combinado direitinho quando é que cada um vai visitar, o horário, quem leva, quem busca. Então o primeiro passo é entrar com uma ação judicial para regulamentar a guarda e o direito de visitas, certo? A segunda dica é, caso você já tenha uma ação anterior, onde já esteja definida a guarda e o acordo de visitas, certo? Você precisa então, através do seu advogado, pedir o cumprimento de sentença. É sempre importante que você leve todos os dados ao seu advogado, porque cada caso é um caso, e dependendo do nível de alienação parental que esteja sendo praticado, talvez outras medidas sejam mais importantes de serem tomadas, além só do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença vai forçar a pessoa a cumprir aquela decisão judicial, até mesmo com imposição de multa e muitas vezes até com a questão da reversão da guarda. Essa seria a terceira dica, então. Em casos mais graves, você vai precisar ajuizar uma nova ação para rever a questão da guarda e até mesmo trazer de uma guarda compartilhada para uma guarda unilateral ou mudar a fixação da residência de um filho que estava com o pai e com a mãe para o outro genitor que está postulando, então. Aquele que está sendo privado de conviver com seus filhos, ele pode, então, no primeiro momento, caso não tenha uma ação, ele precisa entrar com uma ação para regular a guarda e a visita. Se ele já tem uma ação, você precisa, então, pedir o cumprimento, da sentença nessa ação que você já tem. Ou, em último caso, você ingressar com uma nova ação para rever questões como guarda e direito de visitas, até mesmo com a reversão da guarda ou alteração do endereço fixado para que a criança resida, certo? Caso você passe por isso, no momento que você está passando por isso, não convém você ficar discutindo, principalmente se for na frente do filho ou da filha, certo? Você pode também, uma dica extra aqui agora, levar essa situação ao conselho tutelar. O conselho tutelar ele vai ter o poder, então, de tentar trazer um diálogo entre as partes, certo? E lá a ata do conselho tutelar, ela pode servir depois como uma prova na justiça. Também, em último caso, você também pode fazer um registro policial de que você foi impedido de ver o seu filho, um registro policial de descumprimento de ordem judicial, para que no mínimo isso sirva como prova, seja para um cumprimento de sentença, seja para um novo processo, certo? Então, não deixe os seus direitos para trás. Se você está sendo impedido de ver o seu filho, procure o advogado de sua confiança o mais rápido possível, certo? E entre com as medidas cabíveis. Não deixe os seus direitos para trás, e esse direito, ele também é do seu filho, de conviver com você, pai ou mãe. Então, não deixe o seu direito e o direito do seu filho para trás. Procure o advogado de sua confiança e corra atrás dos seus direitos. Essa era a dica que eu tinha para lhe dar hoje. Se você estiver passando por um caso específico, não deixe de procurar o seu advogado agora mesmo.
Até o próximo vídeo e eu espero que isso possa ter lhe ajudado de alguma maneira. Até breve, um forte abraço.